Amém. Amém? Sente-se aí. Eu gostaria de ler um texto com vocês em Efésios capítulo 5, versículo 15. O bispão, de forma... como é que é o nome da palavra? Esqueci. Não, coincidente. Ele pregou versículos posteriores ao que já estava pronto que eu ia pregar. Ele pregou versículo 18 ao 26, se eu não estiver enganado. E eu vou pregar hoje Efésios capítulo 5, versículo 15. Então nós vamos começar pelo versículo 15. Deus tem algo para nos mostrar, algo para falar conosco, e o tema dito da mensagem de hoje é: olhem para fora. Talvez você possa imaginar, como assim olhar para fora? Muitas pessoas ensinam a gente a olhar para Cristo, e de fato o nosso alvo é Cristo. Mas nós precisamos de, enquanto nós estamos caminhando para Cristo, nós não podemos ser como pessoas que simplesmente não veem aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E é interessante porque Deus tem algo a nos falar a respeito disso, de olhar para fora. Feche seus olhos, eu quero orar por você mais uma vez. Curva sua cabeça. Pai, eu oro a Ti para que Você venha nos trazer revelação, entendimento da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, rasgue os céus. Rasgue os céus, Jesus, desça até nós. Nós queremos Te ver, Pai. Queremos Te ver, Jesus. Queremos Te ver, Jesus, nessa noite. Nós queremos Te ver nessa noite, Jesus. Fale conosco. Tire todas as escamas dos nossos olhos, daquilo que tampa os nossos ouvidos, ó Pai. Nós queremos ter uma experiência sobrenatural contigo nessa noite, Pai. É o que eu oro, Pai, a Ti, e Te agradeço por fé, por todas as coisas que o Senhor vai fazer aqui no nosso meio nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17, diz assim, Efésios capítulo 5, 15 a 17, já está aí? Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Amém? Esse texto é um texto que nós vamos decorrer ele ao final, ao longo dessa noite. Mas eu gostaria de trazer algo para nós sobre uma visão talvez diferente do que a gente olha. Nós temos uma tendência, quando nós estamos em um lugar, a olhar somente aquele lugar. Nós temos a tendência, por estar aqui há anos, eu já estou aqui, já tem 13 anos, e a gente tende a estar aqui durante esse tempo a olhar somente aquilo que acontece aqui dentro. E por vezes nós esquecemos aquilo que acontece ao redor, nós esquecemos aquilo que acontece no nosso bairro, nós esquecemos aquilo que está acontecendo na nossa cidade. E durante esse tempo da minha vida, principalmente nesses últimos meses, nesse último ano, Deus tem me levado a olhar além daquilo que eu tenho vivido, além do meu ciclo social, além da onde eu estou. E Deus tem me levado a olhar muitas coisas, a olhar e ter conexões com outras pessoas, com outros pastores, com outros líderes, com empresários. Deus tem me dado a graça de conhecer pessoas completamente diferentes daquilo que eu estava acostumado, a ir em outras igrejas, a ir em outros países. E durante esse tempo eu comecei a enxergar algo. Nós somos capazes de aprender com todas as coisas. Na verdade, tem várias formas de nós aprendermos. Mas algumas delas são a gente olhar para as pessoas ou para os lugares e enxergar aquilo que deu certo e enxergar aquilo que deu errado. Dessa forma nós conseguimos aprender. É por isso que o tema de hoje é: olhem para fora. A gente precisa de olhar para fora.
enxergar aquilo que está acontecendo além daquilo que nós estamos vivendo, enxergar aquilo que está acontecendo na nossa sociedade como um todo. Nós precisamos de fazer novas conexões, nós precisamos de ir a novos lugares, nós precisamos de, independente da área ou lugar, nós precisamos de conhecer, precisamos saber o que está acontecendo ali, como está sendo feito. Porque quando a gente dá o passo de sair da onde nós estamos, nós vamos enxergar justamente as coisas ruins e as coisas boas. E se nós somos pessoas sábias, nós vamos aprender com aquilo que as pessoas estão fazendo, seja ruim ou seja bom. Se for bom, nós vamos aprender como eles estão fazendo. Se for ruim, nós vamos aprender a como não fazer aquilo que eles estão fazendo. Por isso que nós precisamos de olhar para fora. E eu falo isso na sua vida profissional, eu falo isso na sua vida ministerial. É necessário de olhar para fora. É necessário a gente se contextualizar com o que a sociedade está vivendo hoje. Muitos de nós ficamos tão presos aonde nós estamos que se o vizinho do lado pegou fogo no meio da rua, a gente nem soube o que aconteceu. E por vezes, por estar tão preso aonde nós estamos, nós passamos ainda por cima da marca da onde a pessoa foi queimada e nós nem sabemos que aquela pessoa queimou, ou nós nem nos ligamos e falamos: pô, peraí, que marca estranha no chão é essa? E desse jeito, nós acabamos perdendo muito tempo da nossa vida, perdendo tempo tentando fazer aquilo que as pessoas já fizeram. Nós perdemos tempo às vezes tentando chegar numa conclusão, sendo que outros que estão à frente de nós já conseguiu. Outros já avançou, já conseguiu estar onde nós queremos estar. Mas infelizmente o nosso ego, o nosso egoísmo, a nossa vontade de estar acima de todo mundo e de falar que nós conseguimos é sempre maior do que nós reconhecemos que tem pessoas melhores do que nós, tem lugares melhores do que o nosso, tem empresas, tem escolas, faculdades melhores do que nós estamos. E mesmo se for melhor, mesmo se for intitulada como a melhor, sempre vai existir aquele que está à frente de nós. E é dever nosso nós começarmos a enxergar para aquilo que está acontecendo, aquilo que é nossa responsabilidade. Nós precisamos nos atentar com aquilo que está acontecendo. Estamos vivendo de uma forma global vários problemas em vários lugares do mundo. Cada lugar do mundo está vivendo uma fase, um problema, uma dificuldade, a qual deve se passar, a qual deve aprender. Nós precisamos nos inteirar daquilo que a humanidade está vivendo. Nós precisamos de olhar para fora. Olhe para fora. O que está acontecendo? O que Deus está fazendo em tal lugar? O que Deus está fazendo em tal lugar? O que está acontecendo no mundo? E é sobre isso que eu quero falar e eu quero compartilhar ainda nessa noite com vocês a minha experiência que eu tive nessa viagem. A gente foi para uma conferência global de pastores e líderes, e depois a gente foi para um retiro missionário no Egito, onde Deus falou bastante ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês isso. Mas antes eu quero decorrer este texto para que a gente absorva aquilo que o Senhor quer falar conosco. O versículo 15 diz assim: olha, portanto tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não vivam como tolos, mas como sábios. Aqui nós podemos entender e enxergar que nós precisamos de viver de maneira sábia. Nós precisamos de tomar cuidado, ter cuidado com a vida que nós estamos vivendo. O texto é muito claro para a gente: olha, prestem atenção com o jeito que vocês estão vivendo. É verdade que, diferentemente de outros países, e eu vou dizer até de países desenvolvidos, o Brasil vive um momento extraordinário e sobrenatural. Não estou falando de política, de economia, mas nada dessas coisas. Eu estou falando do mover de Deus acontecendo aqui de forma extraordinária. É algo surreal o que nós estamos vendo. O mundo inteiro olha para o Brasil e querem desfrutar daquilo que nós estamos vivendo em sua nação. Brasileiros têm
começado a de fato viver a profecia que Billy Graham trouxe há alguns anos atrás, dizendo que do Brasil sairia um grande avivamento que espalharia pelo mundo, homens e mulheres saindo, anunciando o Evangelho para aqueles lugares que foram referência para nós um dia. Isso tem acontecido. Nós estamos vivendo um tempo de graça sobre nós, mas isso não quer dizer que nós podemos simplesmente tocar a vida e deixar a vida me levar. Nós precisamos tomar cuidado com a vida que nós estamos vivendo. Tomem cuidado, tenham cuidado com a maneira que vocês vivam. Que vocês vivem, não vivam como tolos. Nós precisamos de saber olhar para a Bíblia e viver como aqueles que são sábios. Nós precisamos de parar de perder tempo com aquilo que não nos convém. Precisamos de parar de perder tempo com aquilo que é pouco demais para aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Nós precisamos de viver como aqueles que de fato foram transformados por Cristo Jesus. Nós precisamos de enxergar que o que nós estamos vivendo no Brasil é um tempo extraordinário. Amém? Você crê nisso? Acredita nisso? Mas não pode deixar com que a vida simplesmente leve para que a gente viva de qualquer maneira. Isso não quer dizer que, beleza, aqui já está tudo bem, lindo, maravilhoso. Porque o versículo continua, o versículo 15 vai dizer que aproveitem bem o tempo. Continua o texto dizendo para a gente, e aí logo depois ele falar isso, versículo 16 vai dizer, aproveitando bem o tempo. Nós precisamos de aproveitar o tempo, aproveitar bem o tempo, é estarmos atentos às oportunidades de Deus em nossas vidas, é estarmos atentos às oportunidades que Deus tem colocado para que nós possamos viver. O Senhor chama a gente para, olha, tomem cuidado com a vida que vocês estão vivendo, não vivam como tolos, mas vivam como sábios. E aí ele vai dizer, olha, aproveitando bem o tempo. O que é aproveitar bem o tempo? Aproveitar bem o tempo é aproveitar as oportunidades que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. E por vezes, por simplesmente olhar para aqui e falar, não acho que é legal, nós estamos perdendo aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nós estamos sendo como aqueles que são tolos. Viver na tolice é viver não aproveitando o que Deus está querendo que nós venhamos viver. Viver na tolice é desperdiçar a oportunidade que Deus está colocando para a gente. Meus irmãos, o ônibus está passando, mas pode ser que ele não passe de novo. O ônibus está passando, mas pode ser que você fique para trás. O ônibus está passando, Deus está passando com um grande movimento, mas pode ser que você fique para trás. Se nós não nos atentarmos e vivermos como sábios, nós iremos ficar para trás. Nós precisamos de aproveitar bem o tempo. Nós precisamos parar de perder tempo com aquelas coisas que são fúteis. O que você tem feito? Desde que você conheceu a Cristo, qual é a vida que você tem vivido? Ou talvez você não tenha nenhum relacionamento com Cristo, mas e aí, esse tempo todo você perdeu? Vai continuar perdendo tempo? Você vai continuar parado aqui, sendo que no momento que nós estamos, o ônibus está parado esperando encher. O ônibus está ali parado esperando com que as pessoas entrem dentro dele para ele poder ir embora. E nós estamos perdendo tempo aqui se a roupa do fulano está colorida demais ou se está preta demais. Nós estamos perdendo tempo se o Galo vai ser campeão 2 vezes ou se vai ser só uma. Porque a gente só tem essas 2 opções. Ou vai ser uma ou vai ser 2. Não vai perder as 2. E aí a gente fica perdendo tempo com essas coisas. Sendo que o Senhor está nos chamando para ser a diferença onde nós estamos. Se vai ser no estádio assistindo o jogo, se vai ser na sua casa. Só que aí a gente paralisa toda a nossa vida achando que agora nós devemos viver em virtude daquilo. Nós precisamos de aproveitar bem o tempo. E o texto continua dizendo, porque os dias são maus. Deixa eu te falar uma coisa. Mais de 30% da população brasileira é cristã. Mais de 30%. E aí você pode, se a gente parar para analisar com outros países, é tipo, uau, maravilhoso. Mas é uau, maravilhoso, mas cadê esse tanto de cristão? Aonde é que nós estamos? Cadê a gente nas faculdades?
aonde nós estamos nas esferas acadêmicas, das empresas, dos concursados, os altos escalões, aonde é que está o povo cristão? Aonde é que está a gente nas esferas da sociedade, sendo referência como família, instruindo a sociedade em como nós devemos viver? Aonde nós estamos? Depois que a gente vira pai, a gente começa a ter um sentimento um pouco diferente de quando era só a gente. A gente começa a analisar e pensar, cara, daqui a uns 15 anos, que a Olivia vai ter uns 16, como é que vai ser o tempo dela? Ian deve ter pensado direto. Já, se não pensou, ainda está muito errado. Mas, e aí? Qual é o mundo que essas pessoas vão viver? Qual é o mundo que as crianças vão viver daqui a alguns anos? Nós vamos simplesmente entregar o mundo para que eles façam o que bem entender? Ou nós vamos nos posicionar como cristãos e tomar um lado, se posicionar como homens e mulheres de Deus, com princípios e valores cristãos? Nós simplesmente estamos deixando nos levar por aqueles que são maus. Nós estamos deixando aqueles que são maus tomar o poder. Nós estamos deixando aqueles que são maus tomar destaque aonde nós estamos. Sendo que nós fomos revestidos de poder e autoridade por Cristo Jesus, e nós devemos estar naqueles lugares aonde nós somos a referência aonde nós estamos. Nós precisamos de ser essas pessoas. Ah, mas eu sou um pé rapado, olha para mim. Ah, mas eu sou isso, sou aquilo. A palavra de Cristo nos diz que nós somos novas criaturas naqueles que se encontraram nele. Meu irmão, independente de onde você veio, de quem você é momento de nós nos posicionarmos como filhos de Deus, sendo aqueles que carregam a autoridade e poder daquele que é maior do que todas as coisas desse mundo. Nós precisamos de começar a viver essas coisas. Nós precisamos nos posicionar, porque os dias são maus. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveitar bem o tempo é aproveitar as oportunidades de Deus para nós, porque os dias são maus. Paulo já trouxe isso para a gente há quase 2000 anos atrás. Quanto mais nos dias de hoje, quantas coisas ruins a humanidade passou. E aí o texto continua, versículo 17: por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O termo compreender indica que devemos usar a nossa mente para descobrir e colocar em prática a vontade de Deus. Muitos de nós achamos que a vontade de Deus para as nossas vidas vai simplesmente cair do céu, vai parar na nossa frente, nós vamos saber o que nós agora devemos fazer. Esperamos algo místico acontecer, completamente sobrenatural, para saber qual é a vontade de Deus para nós. Sendo que Deus quer que nós analisemos, olhemos para aquilo que está acontecendo na nossa vida, para aquilo que aconteceu, qual é aquilo que vai acontecer, para que a gente entenda o que Deus está querendo dizer para nós, de qual é a vontade dEle. Uma coisa é certeza: nós precisamos colocar o reino de Deus acima de todas as coisas. A vontade de Deus na sua vida precisa estar ligada diretamente a duas coisas. A primeira, colocar o reino de Deus acima de todas as coisas e viver Ele. E a segunda é anunciar e pregar o Evangelho. Quem Cristo é, aquilo que Ele fez e aquilo que Ele ainda faz e vai fazer por nós. Se você diz que você achou a vontade de Deus para a sua vida, mas você não vive essas duas coisas, deixa eu te dizer algo, está errado. Você descobriu errado ou alguém te disse errado. Nós precisamos de viver como aqueles que entendem e sabem qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, e ela deve estar ligada diretamente a essas coisas. A vida, ela nos ensina muitas coisas. Nós precisamos, quando eu disse que o Brasil vive um tempo diferente sobre ele, é porque de fato a nossa economia talvez não é a melhor,
nós poderíamos estar muito mais avançados, nós poderíamos desfrutar de muitas coisas, eu sei de tudo isso, é verdade, mas o Brasil ainda continua sendo um dos países mais ricos em todas as áreas. Eu tive na conferência em Portugal, e lá tinha pessoas do mundo inteiro, e Deus de fato está se movendo na Europa, que é onde as pessoas dizem que o cristianismo está morto. Igrejas vivas, igrejas que estão avançando, com muita dificuldade talvez, mas está avançando, está indo. Mas Deus me mostrou algo. A primeira coisa que Deus me mostrou durante esse tempo é que o reino de Deus nunca para de avançar, jamais vai parar de avançar. E naquele tempo eu pude estar com algumas pessoas onde eu vi que ainda existem pessoas num lugar onde as pessoas dizem que o cristianismo morreu, que estão ainda ardendo pelo mover de Deus para viver o extraordinário. Pessoas de vários lugares do mundo. São pessoas que têm vivido algo extraordinário. A igreja na Filipinas tem algo acontecendo ali naquele lugar. Na Itália, Deus está se movendo. Em Portugal, Deus se movendo. Mas nós não podemos simplesmente parar porque está acontecendo as coisas. Isso serve, os erros deles servem de aprendizado para nós nos nossos dias. Mas uma coisa que me chama muita atenção é quando eu estive no Egito. E aí, o Egito é um lugar completamente diferente daquilo que nós estamos imaginando, ou que nós imaginamos, que nós vivemos, muito diferente. E lá eles vivem diretamente o impacto de uma sociedade que não tem ou que não teve o cristianismo como influência. Mais de 90% é muçulmano, ou seja, são islãs. E isso traz algo, meus irmãos, vocês não têm ideia da bagunça que é aquele lugar. Assim, é um caos. Nos lugares que tem faixa, é somente sugestivo, porque ninguém respeita a faixa na rua. Seta pra quê? Todo mundo sai buzinando um pro outro o tempo inteiro. Então se a pessoa vai passar, ela tá buzinando, pi, 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 pi. Ou seja, o trânsito é infernal, é buzina o tempo inteiro. É todo mundo querendo ganhar em cima daquilo que eles já ganharam. Então tá o tempo inteiro querendo tirar o seu dinheiro. Eles estão o tempo inteiro querendo ganhar mais. Ah, beleza, o brasileiro também é assim. É, mas lá eles são muito mais confortáveis, te garanto isso. E aí, assim, é tudo um caos. A cidade não tem cor. É tudo cinza, tudo apagado. Olha para você ver o nível que é a sociedade deles. Eles não rebocam a casa. Esse não é um problema. O problema é que parece que eles simplesmente jogam uma bomba lá em cima do prédio deles e começam a construir de novo. Sei lá o que eles acontece, que eles destroem e começam a construir de novo. Mas não tem reboco. Nos lugares, assim, não tem reboco. E aí nós perguntamos, por que é assim? Porque lá existe, quando você termina de construir, eles dizem, você precisa pagar um imposto pela conclusão de obra. E se você não reboca a casa, eles entendem que você não terminou. Logo, eles não rebocam a casa para não pagar um imposto de conclusão da obra. Olha que genial essa ideia. Por um lado, a cidade fica horrorosa, feia, assim, ridícula. Outro detalhe, eles vão construindo, vai puxando. Existe uma região onde tem o cemitério, e aí os caras simplesmente construíram em cima do cemitério. Então pessoas moram em cima do cemitério. Mais de 500 mil pessoas moram em cima do cemitério. Lá dentro tem farmácia, açougue, supermercado, tudo lá em cima. Moradia de graça. O governo foi tão inteligente, falou assim, não, nós vamos construir aonde? Já sei, em cima do cemitério. Olha que ideia genial. Tinha tantos outros lugares, mas escolheu em cima do cemitério.
E aí é um povo, assim, o tempo inteiro, você se sente coagido ali, pressionado o tempo inteiro naquele lugar. Eu sei lá quantos por cento mas boa parte da população é policial. Boa parte, onde você vai, qualquer esquina tem uma polícia. E lá eles têm o Islã, eles têm um objetivo de a cada 300 metros ter uma mesquita. Então, praticamente quase um lado da outra tem uma mesquita construída. E esse povo, é preferível que eles morram do que se tornarem cristãos. É melhor com que eles morram do que se tornem cristãos. Olha que loucura isso. Mais de 90% da população é dessa forma. E é um lugar onde, quando você chega e tem a primeira impressão, você fala: meu Deus do céu, Deus simplesmente esqueceu desse lugar. Deus esqueceu desse povo aqui. Tem ainda até hoje as descendentes das pragas do Egito. O que tem de mosquito lá, vocês não têm noção. E aí, durante esses dias que eu estive lá, nós começamos a ver aquilo que Deus está fazendo naquele lugar. A história começa por um grande pastor, líder, pastor Samé, um homem de 70 anos de idade, médico, tem PhD. Eu posso dizer que é um dos caras mais inteligentes que eu conheci. O cara explicou a Trindade de Deus em 20 minutos. E isso, mano, ele começou o seguinte: olha, para você conversar com um muçulmano, você tem que ter resposta de 3 coisas. E aí ele falou a primeira, a segunda, e falou assim: e a terceira é a mais fácil, tem que falar sobre a Trindade de Deus. Aí todo mundo: como assim a mais fácil? Para a gente é uma das coisas mais completas. Teologicamente é um dos assuntos mais difíceis de ser explicados. E ele falou: não, pera aí que eu vou ensinar para vocês. Ele parece ter, sei lá, seus 60 e poucos anos, baixo, mas já tem seus 70. Mas um dia Deus encontrou com ele. E quando Deus encontrou com esse homem, eles começaram a pregar o evangelho naquele lugar. Coisas começaram a acontecer. E eles tiveram o objetivo de comprar um prédio. Detalhe: só pode comprar um prédio religioso naquele lugar, de uma religião que obviamente não é o Islã, com a permissão do presidente. Então, só por aí já fica completamente difícil de acontecer. Mas quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele move todas as coisas para o bem daquilo que Ele quer. E aí, um determinado dia, a filha do presidente passa mal. Quem é que atende a filha do presidente? Pastor Samé. Eles pregam o evangelho para ela, ela se converte. E aí eles viram para ela e falam assim: olha, é o seguinte, a gente precisa de comprar, a gente está querendo comprar um prédio. Só que a gente não consegue chegar até seu pai, como é que a gente faz? Ela falou assim: não, faz o seguinte, me dá um papel, porque meu pai começa a beber logo cedo, volta às 5 horas da tarde, ele já está bêbado, eu vou dar o papel para ele assinar, ele vai assinar, vai carimbar, eu devolvo para vocês, vocês podem construir. Dito e feito, um determinado dia, o presidente está passando. Que construção é aquela? É uma igreja. Esse povo está ficando maluco de construir uma igreja sem minha autorização? Mas o senhor autorizou. Como assim eu autorizei? Está autorizado pelo senhor. Quando foi ver o documento, a data e a hora, exatamente na hora que ele ficaria ou que estava bêbado em um dia. O que ele fez? Mandou construir 2 mesquitas muito maiores do que a igreja para que tampasse a igreja no meio da cidade. Mas não para por aí. E um dia Deus deu uma visão para o pastor Samé, para que ele pudesse comprar uma terra no meio do deserto. E aí Deus entrega para ele essa visão. Ele vai atrás de quem é o dono dessas terras, acha o dono vende a preço de banana, porque ninguém queria aquilo no meio da areia, simplesmente sem ser um lugar que não tem resultado nenhum, não frutifica nada, não tem nada. E água você acha em todo lugar, a verdade é essa, mas você tem que furar. E aí naquela região, para você achar água, você
tem que furar um poço mais ou menos de 500, 600 metros de profundidade. Eles estavam dispostos a pagar até 300 metros de profundidade. Com 9 metros achou água, de uma forma sobrenatural, a ponto das pessoas começarem a fazer plantações ao redor, de forma sobrenatural. Essa cidade é um pouco depois de Alexandria, ou seja, nós estamos falando de uma cidade milenar, aonde homens passaram, possivelmente desde quando o mundo é mundo, e nunca conseguiu achar nada lá, mas de uma forma milagrosa, eles acharam água. As plantações começaram a acontecer ali de forma extraordinária, sobrenatural naquele lugar, através de uma visão que Deus entregou a esse povo. E aí eles construíram um acampamento. Esse acampamento é a coisa de louco assim, dá de 10-0 em muitos resorts do Brasil, fácil. Ele seria considerado uma hospedagem de 4 estrelas facilmente aqui no Brasil. Nenhuma igreja brasileira tem algo perto do que eles têm lá. Eles têm capacidade para 12.000 pessoas. No meio da areia, eles construíram um lugar maravilhoso, extraordinário e sobrenatural. A igreja do pastor Samé hoje tem 12.000 pessoas, num lugar completamente desafiador. Lá ainda tudo funciona por antena parabólica. E aí por isso, eles conseguem transmitir um canal de televisão. O canal de televisão dele tem, por média, mais de 4 milhões de visualizações. Na escola de formação de líderes, o que seria aqui a nossa FL, tem mais de 500.000 alunos inscritos. Deus está se movendo num lugar completamente contraditório ao olhar humano. O cristianismo está crescendo nos lugares mais desafiadores que nós podemos imaginar. E lá, diferentemente do que nós estamos acostumados, não é tipo assim, e aí mano, beleza, como é que você tá e tal? Não, eu queria falar de Jesus para você e tal. Sabe o que acontece lá? O próprio Cristo aparecendo para as pessoas. Eu acho que você não está entendendo. A pessoa de Jesus Cristo aparecendo para as pessoas. Não é algo simplesmente, quando não é Jesus aparecendo fisicamente, é Ele aparecendo em sonhos ou visões para aquelas pessoas. Jesus está aparecendo para os muçulmanos. Nós estivemos lá ouvindo testemunhos desses homens e mulheres que encontraram com Cristo. E eu nunca vi Jesus, e eu moro no Brasil, um país cristão. E eu falei, mano, que inveja santa é essa, cara? Sou doido para ver Jesus, mas eu nunca vi. Mas os caras estão vendo Jesus. Eles testemunharam uma vez, uma mulher chegou, e essa mulher chegou na igreja e falou assim, eu preciso falar com o pastor. Aí disse, não, mas não tem como chegar até o pastor assim. E aí eles, tipo assim, não, mas e aí, como é que faz? Não, então tá, beleza, vai, diácono, responde aqui minha dúvida. Faz o seguinte, tem 2 anos que Jesus apareceu para mim. Desde então, em todos os meus devocionais, diariamente, Jesus aparece para mim. Mas eu gostaria de saber o que eu estou fazendo errado, porque de umas 2 semanas para cá, Jesus não aparece mais para mim. Durante 2 anos, Jesus aparecia todos os dias para aquela mulher. Todos os dias. As histórias de conversão é do próprio Cristo aparecendo para as pessoas. Eu não sei, cara, um homem, um jovem, testemunhou sua história de conversão, como forma típica, né? Jesus apareceu para ele se converteu. É algo normal isso lá. Os cristãos é normal, Jesus ter aparecido é normal, eles terem visto Jesus. Parece loucura, eu sei, mas é verdade. E aí, o pai desse menino, desse jovem, casado com 5 mulheres, ou seja, tinha uma pancada de filho. Você sabe por que o Islã cresce tanto? Não é porque a pregação deles é muito forte, mas é porque eles fazem filho demais. E aí cresce pela quantidade de filhos que eles estão fazendo. É sério, eu não estou brincando. Mas aí o que aconteceu? Esse menino converteu, o pai descobriu,
E eu disse para vocês que é o que? Para o Islã, é melhor que morra do que se converta ao cristianismo. O pai chama os irmãos e fala assim, seguinte, vá lá matar o fulano. Converteu. Aí juntos 19 irmãos, sem contar as mulheres, que eram mais 20, eu acho, foram para poder matar. Esse cara tinha um amigo, ele já tinha fugido com esse amigo, e esse amigo era ateu, não acreditava em Deus, e eles chegaram para poder matar o amigo, matar o irmão, e perguntaram, cadê o fulano? Tá aqui, para de graça, cadê o cara? Resumo da história, os irmãos espancaram o cara, porque achou que ele estava escondendo e fazendo hora com a cara deles, e o cara o tempo inteiro parado aqui, ó. Jesus simplesmente escondeu o cara dos irmãos. O cara foi para o hospital, o amigo espancado. Chegando no hospital, um brinde para quem adivinhar o que aconteceu. Jesus apareceu para ele. E aquele cara se converteu ao cristianismo. As histórias são de homens e mulheres se encontrando com Cristo. Houve uma conversão de uma família, onde eles estavam reunidos na mesa, e em um determinado momento uma pessoa diferente apareceu. Aí um olhou para o lado, uai, o cara achou que ele estava ficando doido. Na hora que ele olha para os outros, todo mundo com a cara de assustado. E aí eles se perguntam, vocês estão vendo o que eu estou vendo? E Jesus se apresenta para eles como o Salvador e o Senhor Jesus Cristo, assentado numa mesa com a sua família, Jesus aparecendo. Por que eu estou dizendo essas coisas? Primeira coisa, isso me trouxe uma reflexão. A primeira reflexão é que nós perdemos tempo. Nós achamos que a nossa vida com Cristo é boa demais. Nós simplesmente nos contentamos com o Cristo que nós encontramos e achamos isso muito legal. Achamos legal eu viver a minha vida de qualquer jeito, deixar a vida me levar e por aí vai. Jesus é legal, paz e amor. É isso, é o Jesus, aquele que é o Salvador, mano. Esse aí é o Jesus top. Enquanto na verdade homens e mulheres estão morrendo por aceitar Jesus Cristo. Uma adolescente, mais ou menos de uns 15, 16 anos de idade, ela se converteu, e aí os pais simplesmente amarraram ela, jogaram para dentro do quarto e deixaram ela lá presa. Chamaram a polícia, ela foi presa, levaram ela presa, e aí depois soltaram ela, mas foi presa porque, não é porque está pregando o evangelho, mas porque decidiu reconhecer Cristo como Deus. Jesus Cristo tem muito mais por nós, pelas nossas vidas. O convite nessa noite é para que nós venhamos sair daquilo que nós estamos acostumados a viver e começar a desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas, e isso requer posicionamento. Posicionamento daqueles que acharam Cristo, daqueles que encontraram Cristo. Meu irmão, alguém já viu Jesus aqui? Eu também não. Mas nós podemos pedir para que Jesus apareça para nós. Quem sabe? Talvez é seu dia de sorte, mas que seja o meu primeiro. Fique de pé. Eu fui impactado pelas histórias, por aquilo que aconteceu, e aquilo que mais me chocou foi que o meu evangelho é raso demais, a começar por mim. A começar por mim, eu perco tempo demais, principalmente sabendo que existem pessoas que estão morrendo. Existem pessoas que estão morrendo porque aceitaram a Cristo, porque encontraram com Cristo. Mas nós estamos aqui, lindos, maravilhosos. Aí, que legal. Vamos sair aqui, vamos, tá ali, ó, nós aqui na esquina. Vamos parar aqui para nós tomar uma? Olha que ideia genial.
Nós estamos perdendo tempo com... eu não casei ainda, mas só uma rapidinha pode? Ninguém vai saber mesmo, né? Mas é só um baseado que eu vou puxar aqui, que ninguém vai saber. É só um vídeo que eu vou acessar, depois na semana que vem já passou. Um dos problemas das qualidades daquele povo é que eles são um povo muito temente à religião deles. Então, eles vivem de forma muito, muito temente e de uma consagração tão grande que passa muito longe daquilo que nós estamos acostumados ou vemos alguém fazer. O convite nessa noite, meu irmão, é primeiro para que você entenda que Jesus está vivo. Jesus está vivo. E Ele se move entre nós. Ele se move entre nós. Jesus está vivo. Essa não é uma palavra rasa. Não é uma palavra rasa. Jesus está vivo. Eu encontrei com Cristo não de ver, mas Ele habita dentro de mim. Eu tenho a certeza de que Ele está vivo. E eu conheci pessoas que enxergaram Ele. Pessoas que testemunharam que viu Cristo. Cristo veio por nós. Ele morreu por nós. Muito mais para do que nos salvar, mas para te trazer uma nova vida, uma nova história, um novo tempo sobrenatural, extraordinário, um tempo novo, livre, liberto do poder do pecado. Você é liberto. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus Cristo te ama. Sabe o que foi mais interessante de tudo isso? E um dia, eu estava sentado, e aí eu comecei a conversar com um cara, e ele mora no Canadá, é brasileiro, é claro, porque eu não manjo de falar o English ainda. E eu estava conversando com ele, e aí vai conversa bem, e aí ele falou comigo assim o seguinte: olha, deixa eu te falar algo. Um negócio mesmo, sabe o que é? É juntar dinheiro, achar uma esposa legal e ter uma vida estável. Opa! Essa não é uma fala de alguém que tipicamente está aqui, tem alguma coisa diferente. Eu perguntei, mas, mano, a gente precisa de viver o extraordinário do Senhor. A gente precisa de viver pela fé. Nós precisamos viver no Senhor. E esse cara começa a abrir a vida dele. Mano, seguinte, eu tô aqui porque o Elias, ele passou lá na igreja e falou que era pra eu vir, eu não queria vir. E aí eu tô aqui, mano, em busca de coisas novas, em coisas de, sei lá, mano, talvez eu viver, porque eu já escolhi, eu não quero mais viver a vida que eu vivo. Mano, eu já fiz tanta coisa. Eu já trafiquei no Canadá, tudo que você imaginar aí eu já fiz, mano. Mas eu cansei disso. Eu cansei dessas coisas. Mas aí ele me respondeu algo. Falou assim, mano, mas deixa eu abrir meu coração pra você. Eu tô lá em casa, mano. Tô lá, ó, presta atenção, ó. O meu pai separou da minha mãe quando eu era criança. Eu tinha uma irmã especial de cama, vivendo um caos lá no Canadá. E Deus se aparecendo pra esses caras que são muçulmanos. E Ele nunca apareceu pra mim, mano. Que Deus é esse? E eu, uau. E ali naquele lugar eu tinha a oportunidade de falar quem Cristo é para aquela pessoa, para aquele jovem. Juarez, o nome dele. E eu disse pra ele, por mais difícil de aceitar, os planos de Deus é diferente para cada um de nós. Mas de uma coisa é certeza: Deus ama a cada um de nós. O amor dele é tão grande por nós, tão grande, tão grande, tão grande, que ele te fez nascer no Brasil. Mas meu irmão, minha família é uma família de abacalhada. Meu pai fez isso, minha mãe fez isso. Poderia ser pior. Mas no meio disso tudo, sabe qual é a verdade? Jesus Cristo te trouxe aqui nessa noite para que você pudesse ouvir que Jesus Cristo te ama, para que você ouvisse que Ele te trouxe até aqui, porque você precisava de ouvir que Jesus Cristo vive e Ele pode aparecer para aqueles que buscam. Talvez você não vai encontrar Ele fisicamente. Eu até hoje não encontrei. Mas Ele está disponível para aqueles que depositar a sua fé em Cristo Jesus.
ele transparecer no seu coração e dentro de você. Quem quer isso? Quem quer? Jesus Cristo quer fazer algo sobre nós. E eu quero convidar você a ter um momento de adoração. Eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui na frente. Nós teremos um tempo de adoração, todos nós, juntos. Vamos ter um tempo de adoração. Eu não gostaria que ninguém ficasse aí. A galera do som, da iluminação, pode largar tudo aí, pode vir pra cá. E eu quero que seja um tempo de busca do Espírito Santo, de busca do Senhor. Eu creio em um tempo onde o Espírito Santo se derramará sobre as nossas vidas. Talvez você não saiba o que você tem que fazer, mas você não precisa de fazer muitas coisas, a não ser dizer ao Senhor. Diga ao Senhor, peça para que Ele apareça para você nessa noite. Comece a dizer para o Senhor os pontos que você precisa de mudança. Comece a dizer para o Senhor, fala assim, Deus, assim como aconteceu com esses homens que te encontraram e foram transformados, eu quero ser achado por ti nessa noite. Eu quero ser achado por ti nessa noite. Vamos, igreja, cante. Se entregue ao Jesus. Se entregue a Jesus nessa noite. Se você quiser se ajoelhar, sentar, faça o que bem entender, mas busque se posicionar no Espírito Santo nessa noite. Nós vamos gastar mais tempo do que o normal nessa noite. Quem quiser ir embora pode ir, não tem problema. Mas nós estaremos aqui em um tempo de adoração. Um tempo de adoração. Comece a adorar o Senhor nessa noite, vamos. Comece a clamar o Espírito Santo. Comece a dizer ao Espírito Santo, Senhor, vem. Rasgue o céu, Jesus, nós queremos te ver, ó Pai. Nós queremos te ver, Jesus, nós queremos te ver, Pai. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos. Esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te entregamos tudo, Pai. Queremos te ver hoje, Deus. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o descrito em Joel. Que seja hoje, que seja agora,
vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, seja agora, vem derrama, a terra clama, a terra chama, 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 mais uma vez, queremos ver o céu descer, queremos mais, a terra clama, oh, a terra chama, 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 mais uma vez, queremos ver o céu descer. Se permita ser usado essa noite. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem